Entrando já no nosso tema, na nossa palestra, se nós pensarmos no contexto do comportamento histórico e sociológico do ser humano, nós sempre preferimos os primeiros lugares. Aqueles lugares que podem nos oferecer um maior destaque, por uma certa projeção naquilo que se movimenta ao nosso redor. E é com essa atitude nós estamos agradando a nós mesmos. Nós sempre estamos necessitados de disputar a preferência de algo com alguém para que possamos desempenhar a tarefa que nos diz respeito. Nós sempre estamos competindo com alguém para assumirmos a relevância em relação a esse ou a um grupo determinado. Não é raro nós sermos dominados por paixões derivadas do prazer e da posse. Todas as vezes que nós conseguimos conquistar algo, adquirimos algo, nós sentimos um prazer, sentimos uma alegria, sentimos algo se movimentando em nós. E essa conquista parece constituir uma meta única. É exatamente aquilo que eu desejo. Essa meta que eu pretendia alcançar. E eu vou transformando a minha existência num calvário de metas, de objetivos, de conquistas. São lutas que eu vou me preparando, vou escolhendo e elas nunca terminam. Porque as nossas ambições em relação àquilo que está à nossa volta, elas crescem o tempo todo. E não proporcionam para nós uma paz, porque não preenchem o nosso interior. E nós sempre temos um vazio dentro de nós. Sempre temos a necessidade de algo que nós pensamos que é indispensável para nós termos uma vida feliz. Nesse processo de competição, de procurarmos sempre conseguir algo, nós vamos nos educando no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, no lar, na escola, no trabalho. Nós somos educados, nós somos preparados para triunfarmos na sociedade. E nosso triunfo na sociedade são relacionados com propostas do belo, da conquista. São propostas hedonistas. E a vitória que nós devemos alcançar, ela tem que ser disputada a qualquer preço. Não importa se eu vou ferir o próximo. Não importa se eu vou sobrepujar alguém que tem maior capacidade do que eu. Não importam as consequências que possam advir dessa minha escolha utilitarista que vai gerar em mim efeitos perturbadores, embora eu não tenha ciência disso. Então, nós estamos sempre tentando ser os primeiros em tudo. Porque fomos sim educados para isso. Fomos sim preparados para a competição. Para atingirmos um patamar que vai constituir o nosso objetivo central. A conquista dos nossos esforços e interesses, em todas as áreas. E nós vamos percebendo, pouco a pouco, que não somos capazes de fugir de um vazio existencial que vai tomando conta de nós. Nós começamos muito tardiamente a questionar aquele esforço desmedido, imensurável, que não nos trouxe nenhuma satisfação, a não ser aquele momentâneo prazer que se dissipou no tempo. E eu continuo empenhando-me para me tornar mais conhecido, mais dominador, como se os infortúnios, as enfermidades, a velhice e a morte não pudessem nos atingir, porque temos muito poder, temos muitas posses, temos muito conhecimento. E tudo isso nos inibe, nos isola da velhice, nos impede de morrer, nos impede de ficarmos doentes. Acreditamos que somos invulneráveis, somos imortais e jamais cederemos à passagem do tempo. Essa conquista, que aparentemente para nós ela é duradoura e nos coloca sempre em primeiro lugar, ela é fantasiosa, ela está nos enganando. Porque a existência física que todos nós temos
parece ser para nós uma saga de realizações externas. Acumular louros, acumular vitórias, acumular aplausos, acumular posses, num vai e vem ininterrupto, cansativo e desgastante. Mas os vitoriosos de um dia também passam. Quantos vitoriosos já passaram na humanidade, ao nosso lado? Como sucede com os indivíduos de todas as camadas sociais, que também passam, nas diferentes lutas que eles travam. E essa conduta ilusória que nós estamos tendo, que responderá por transtornos psicológicos muito graves e danos espirituais de libertação muito penosa. É necessário entender o que é ser o primeiro e o que é ser o último. Não dentro da sociedade que nós habitamos, que nós convivemos, mas sim espiritualmente. O que é ser primeiro e o que é ser último. E é nesse mundo que é um educandário, que é uma escola, uma oficina para atividades nobres, por isso somos alunos aqui, somos operários aqui, e não é um mundo de sorrisos e plenitudes e de aplausos. Ele não é um palco onde nós vamos nos deleitar vivenciando uma peça, como se estivéssemos sendo espectadores do que acontece ao nosso lado. E o Evangelho de Jesus, ele é um repositório de ensinamentos, nos convidando para a mudança do entendimento da finalidade existencial. Por que é que nós estamos aqui? Para competirmos na sociedade que nós estamos vivenciando, ou para aprendermos a entender o que é ser o último no reino dos céus. O Evangelho de Jesus vai nos ensinar isso, nesse processo. Jesus nunca combateu a posse. Está lá no Evangelho. Ele nunca combateu o prazer de você conquistar algo, mas que seja digno dos seus esforços, não da maledicência, não da forma de agir indignamente. Que os nossos esforços dignos sejam objetivos de serviço para a humanidade. Jesus sempre conclamou aqueles que o escutavam ao progresso. Ele sempre estimulou aqueles que o ouviam para progredirem. Mediante o quê? O trabalho, mediante a dignidade, por meio de um auxílio recíproco, um amparando o outro, demonstrando, no entanto, a transitoriedade de todas as coisas. Tudo acaba. Tudo que é matéria acaba, se transforma, se torna outra coisa diante da perenidade do Espírito. O Espírito é imortal, o Espírito é perene. As coisas, os mundos são transitórios. Tudo que temos à nossa volta é transitório, inclusive o próprio corpo. Mas nós, como espíritos, somos perenes. E Jesus estava nos ensinando isso. O que é o espírito diante da transitoriedade da matéria. Ele é sempre o primeiro. Porque em termos de conhecimento, em termos de entendimento, terá que ser o último para conquistar a sua própria evolução. E Jesus era, sim, um possuidor de recursos incomparáveis. E ele os aplicou para o bem dos outros. Jesus nunca se permitiu humilhar ou menosprezar qualquer um. Jamais se permitiu ao desperdício de qualquer coisa. Jamais fez uso do abuso do seu poder. E jamais explorou alguém. Se nós somos seguidores do Mestre, nós temos que ter essas lições de Jesus em nossos corações e em nossas mentes. Porque se nós vivemos intensamente um mundo, e este mundo tem suas imposições, esse mundo tem imposições que às vezes são arbitrárias, nós temos que seguir. Mas Jesus nos ensina que Ele nos proporciona também a instalação do reino de Deus nas mentes e nos corações humanos. Esse mundo nos proporciona
a instalação do reino de Deus em nossas mentes e nos nossos corações humanos. E ele vai ensinar isso como? Joana de Ângeles nos diz que a coragem de Jesus é incomparável. Diante da alucinação dominante nos dias em que ele viveu. E ele formulou a parábola dos trabalhadores da última hora para enfrentar a presunção dos fariseus. Para enfrentar o orgulho dos hebreus. Ele cria essa parábola. De um povo que se considerava privilegiado por Deus. Em face do comportamento que eles tinham, que acreditavam em um único Deus. E as inúmeras revelações que teve naquela raça. Aquela raça foi instrumento de inúmeras revelações. E eles se julgavam acima de todos e de tudo. Mas, em contrapartida, Jesus está dizendo que eles não se davam conta de que a abundância de informações que eles recebiam constituía uma pesada carga de responsabilidade moral para aqueles que recebem qualquer benefício. Nós somos seguidores do Cristo. Vivemos em um mundo complexo, caótico, um mundo doentio em termos de humanidade. E temos o conhecimento da doutrina espírita. Temos o conhecimento do Evangelho de Jesus que estudamos diariamente, pouco a pouco. E nós temos, portanto, uma responsabilidade moral, porque estamos recebendo um benefício. E temos que saber usar como Jesus usou. Entender que Jesus não pertence a um povo. Jesus não pertence a uma raça. Jesus não pertence a uma época. Jesus é de todas as nações. É de todos os tempos. Jesus tem um compromisso específico, que é preparar outras moradas para nós. Ele asseverou com severidade que tinha outras ovelhas, que não eram daquele rebanho, confirmando a sua independência total e liberdade completa de ação em relação às criaturas humanas. Quando alguém diz que é o verdadeiro representante de Jesus, está equivocado. Jesus é de todos. Os tempos se modificaram, como estamos hoje. Mas as lutas, embora adquiriram aspectos diferentes, prosseguem, terríveis e cruéis. Da mesma época de Jesus. Até mais violentas, mais complexas. E compreender que esse mundo em que nós vivemos, nós temos inúmeras oportunidades de atrações para o prazer. Elas são multiplicadas pela informática. Elas são multiplicadas no abuso dos sentimentos. Elas são hediondas. Elas são perversas. E elas facilitam o vício. Elas facilitam o desvio da rota que nós estávamos traçando para nós mesmos. Elas vão se multiplicando a cada instante. E Jesus está dizendo que o discípulo sincero da Boa Nova se apresenta como um estranho no palco das excentricidades modernas. Nós, espíritas, que realmente procuramos compreender o que é ser o último e o que é ser o primeiro, nós somos seres estranhos dentro da maioria daqueles que sequer cogitam algo parecido. E o Espírito da Verdade nos diz algo interessante. Ele diz assim: chegamos em um tempo em que se cumprirão as profecias referentes à transformação da humanidade. Felizes serão aqueles que tiverem trabalhado o campo do Senhor com desinteresse e movidos apenas pela caridade. Trabalhar o campo do Senhor com desinteresse já é a preparação para que as profecias referentes à transformação da humanidade comecem. E ele continua nos dizendo que as nossas jornadas de trabalho serão pagas ao cêntuplo daquilo que nós tenhamos praticado. Muitas vezes nós nos cansamos, meus amigos, diante de tanta dor e tanto sofrimento. Nós nos cansamos diante de tanto trabalho.
Nós acreditamos que não vamos conseguir atingir nem o mínimo daquilo que poderemos desejar de nós mesmos. Mas nós estamos na jornada do trabalho. Felizes serão aqueles que disseram aos seus irmãos: trabalhemos juntos e unamos os nossos esforços a fim de que o Senhor, na sua vinda, encontre a obra acabada. Porque a esses o Senhor dirá: vinde a mim, vós que sois os bons servidores, vós que soubeste calar os vossos melindres, os vossos desejos, os vossos egoísmos, as vossas ambições, as falsas virtudes que você carrega em si, e as vossas discórdias, para que a obra não sofresse. É o próprio Jesus dizendo, nos alertando que haverá um tempo de muita infelicidade. Mas ele diz: infelizes os que, por suas discórdias, por suas dissensões, retardaram a hora da colheita. Porque a tempestade chegará e eles serão levados no turbilhão. Nessa hora eles clamarão: graça, graça, Senhor. Mas o Senhor lhes dirá: por que pedis graça, se não tiveste piedade de vossos irmãos? Por que pedis graça, se vos recusastes a lhes estender as mãos? E se esmagou o fraco, em vez de socorrer? Nós precisamos não nos deixar envolver na falta da piedade. O nosso coração tem que ser piedoso. Nós precisamos nos recusar a evitar de estender a mão para o necessitado. Nós precisamos prestar atenção para não esmagarmos o fraco que está ao nosso lado. Nós precisamos socorrer. Porque estaremos servindo ao Mestre, estaremos servindo a essa obra. Por que pedis graças, se procuras a recompensa nos prazeres da terra e na satisfação do vosso orgulho? A satisfação dos prazeres da terra são necessários para nós. Nós precisamos entender que eles não podem nos dominar. Não podemos nos deixar levar por essa ânsia, por essa angústia de cada vez ter mais, para o nosso próprio orgulho. E avança dizendo: já recebestes a vossa recompensa de acordo com a vossa vontade. Qual é a nossa vontade? A nossa vontade é conhecer a doutrina espírita. A nossa vontade é ter o conhecimento do Evangelho do Mestre. E como fica a obra do Mestre Jesus? Como fica o nosso trabalho? Como espalharemos essa doutrina de amor? Porque se nada fizermos, nada poderemos pedir. Porque servimos apenas aos nossos prazeres. As recompensas celestes, ainda é o Espírito de verdade dizendo, para aqueles que não houverem pedidos recompensas na terra, serão atendidas. Quando nós não fazemos o trabalho do Mestre, sem pedir nada em termos de recompensa, de benefícios próprios para o nosso próprio ego, as recompensas celestes estarão à nossa espera. E é nesse sentido que, continuando o nosso pequeno exploração, Deus faz nesse momento a enumeração dos seus servidores fiéis. Os amigos espirituais nos dizem que somos acompanhados o tempo todo, em nossos corações, em nossas mentes. E somos marcados por aquilo que nós temos dentro de nós e não por aquilo que nós aparentamos. Não por aquilo que nós apenas fingimos ser, mas pelo nosso devotamento. Para que nós não sejamos usurpados do nosso salário de servidores corajosos. Ser o último dentro de um mundo em que elogia e privilegia ser o primeiro, estimula a competição, estimula o egoísmo, estimula a falsidade, estimula em cada um de nós a cegueira de não perceber a dor do próximo.
que às vezes é muito maior do que a nossa. Mas nós nos perguntamos: quem olhará para a minha dor? Quem perceberá a dor que eu carrego? Precisamos compreender que todos nós já temos as nossas próprias dores. Já estamos preocupados com elas. E precisamos carregar nós mesmos o nosso próprio sofrimento. Compreender que somos servidores do Mestre. Porque entre a dor física e a dor espiritual, a dor moral, a que permanece no espírito é a dor moral. A dor física passa. A dor física termina com o desencarne, com o próprio corpo. Mas a dor moral persiste e seremos sim perguntados: o quanto serviste o Mestre na sua jornada enquanto estava na carne? O quanto desejou ser o primeiro em relação ao Mestre e foste o último em relação à sociedade? A humildade, a caridade, a bondade é o exemplo que o Mestre nos diz. Porque aqueles que o crucificaram acreditavam que eram os primeiros a vencerem a luz, a vencerem Jesus. Mas não sabiam que o primeiro, que se apresentava para eles como o último, estava sim perdoando-os, porque eles não sabiam o que faziam. Precisamos saber o que estamos fazendo, meus irmãos. Precisamos saber que servir a Jesus exige coragem, exige determinação, exige humildade, exige amor. Para sermos os últimos na terra, mas sermos os primeiros entre aqueles que são escolhidos, que são chamados. Porque fomos servidores corajosos. E servidores corajosos serão, sim, recebidos com festa no céu. Porque é a esses que não recuaram diante da sua tarefa que serão confiados os postos mais difíceis. Porque trabalhamos, porque aprendemos, porque compreendemos. Nessa grande obra de regeneração da mensagem de Jesus sobre a espiritualidade do amor. E é através dessas apresentações, dessas orientações, desses conhecimentos, que irão se cumprir as palavras do Mestre. Os primeiros serão últimos, e os últimos serão os primeiros no reino dos céus. A humildade do Mestre precisa ser desenvolvida em nosso coração. Porque quando nós começamos a compreender essa humildade que é grandiosa, que ilumina a nossa volta, que não espalha sombras, não espalha dor, socorre, ampara, permite que o outro possa recostar a sua cabeça em nosso colo, no nosso ombro, e permitir que possamos dizer a ele: meu irmão, o que eu posso ajudar você? Embora tenhamos dores profundas, tenhamos sofrimentos arraigados, sabemos que ainda estamos no aprendizado, mas já estamos conseguindo superar a nós mesmos, porque olhamos como Jesus olhava para o próximo, estendia a mão e dizia: vinde a mim, vós que sofreis, que eu vos consolarei. O último será sempre o primeiro, queridos amigos. Compreender isso na doutrina espírita nos abre caminhos de jornadas maravilhosas. Sentiremos as emoções de socorrer irmãos em dores profundas. Socorreremos a nós mesmos. Compreenderemos o porquê estamos passando determinadas provas, determinadas dificuldades. Mas também compreenderemos que estamos cada vez mais fortes. E faremos questão jamais de sermos os primeiros aqui, para sermos os primeiros lá. Seremos sempre os últimos. Porque a humildade é aquela que permite que o outro se expresse, mesmo quando nós sabemos que ele ainda está no aprendizado. O bom mestre é aquele que ensina diminuindo a própria luz.
ser o último no reino dos céus é a nossa escolha. Precisamos trabalhar para isso. Nosso tempo já está se esgotando e eu procurei trazer essa abordagem um pouco mais contextualizada para o nosso momento, para podermos fazer essa associação. Não entendermos que aqui as falas de Jesus estão apenas restritas ao Evangelho, para aquela época. As falas de Jesus são contemporâneas, elas são atualizadas. E nós que não entendemos essas mensagens, porque a nossa mente ainda está presa em questões muito pobres do próprio desenvolvimento do nosso eu, da nossa alma, do nosso espírito. Atentem para as mensagens do Mestre, para que sejamos nós, aqueles que escolhidos, não seremos enganados por falsos profetas e falsos escritos, e seremos sim os primeiros ao voltarmos para a paz.